professor! Olá, professora! Bem-vindos à nossa aula aqui no Clube de Estudos Formação para Professores. Quero dizer que é um prazer inenarrável tê-lo ou tê-la por aqui, nessa busca pela aprendizagem, nessa busca pela formação e por uma educação de qualidade, porque esse é o nosso objetivo maior. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho e é importante que você abra a sua mente para o que nós vamos conversar aqui, tá? Porque num primeiro momento você pode se assustar, pode querer ir de encontro com as ideias que eu vou te apresentar, mas essas são realidades que existem dentro da nossa educação e são realidades que não são postas e mostradas por mim. São realidades que a gente encontra, por exemplo, se a gente for lá pegar o resultado do PISA, né, que é um grande teste aí mundial, e a gente tem aí um lugar dentro dos resultados do PISA não muito confortável, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o complexo ofício de ser um professor. Por que eu decidi antes trazer essa aula para vocês e colocar aqui logo como uma das primeiras aulas e uma aula obrigatória a ser assistida? Porque bem na verdade é que a gente vem com o passar do tempo, tanto nós, professores, quanto a sociedade também, vem esquecendo da importância do papel, da função do professor em sala de aula, não é mesmo? E o quão complexo é ser professor, que não é algo que após 4 ou 3 anos que a gente simplesmente se torna. É muito mais do que isso. E a função, a profissão de ser professor é algo muito importante e que a gente precisa relembrar, tá? Então nós já começamos falando a respeito da desqualificação dos conhecimentos e essa desqualificação, ela afeta o sistema educacional. E aí você me pergunta, ok, Lila, mas essa desqualificação é por parte de quem? Dos alunos, né? Sim, mas nós estamos falando do ofício de quem agora? Do professor. Então a gente precisa reconhecer que nós, professores, estamos chegando dentro das nossas salas de aula completamente desqualificados. Muitas das vezes sem saber como agir, o que fazer em situações simples, corriqueiras do dia a dia. Entende o que eu quero dizer para você, Pro? Então a gente precisa pensar aqui, o rendimento dos alunos, ele tem a ver com a competência do professor. Uma coisa depende necessariamente da outra. Então, para que um estudante ele eleve, ele se desenvolva, por trás dele precisa estar quem? Ou à frente dele, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Precisa estar o professor. Só que o professor ele só consegue fazer de fato isso se ele tiver uma boa qualificação. E isso, infelizmente, nós, quando eu digo nós, eu penso no Brasil de forma geral. Mas vamos talvez ficar aqui só na nossa cidade, São Paulo. Nós temos uma grande demanda por professores que estão desqualificados. E essa desqualificação não necessariamente em um primeiro momento seja culpa do professor. Jamais, certo? Essa desqualificação é resultado aí de N fatores que a gente já conhece e que, uma vez que o professor ele cursa lá a pedagogia dele, ele sabe que a graduação nem de perto consegue atender a tudo o que ele precisa para estar em sala de aula, tá? Então, veja bem, o caminho essencial para o ensino é o quê? É a instrução. E a instrução, ela parte do professor. Nós estamos vivendo uma realidade, um mundo real em que o professor agora ele não é olhado nesse papel de instruir, de ensinar o aluno. E quando de repente a gente, ali na sala dos professores ou dentro da escola, se a gente chega com esse assunto de é o professor sim que vai ensinar, muitas das vezes a gente acaba saindo por o antiquado. Olha lá, o professor tradicionalzão, tal. Por quê? Porque tem essa ideia de que agora o professor ele precisa apenas mediar, facilitar o caminho dos estudantes.
ou seja, ficar de fora da aprendizagem. Então, a aprendizagem dos estudantes está acontecendo aqui e o professor fica aqui de fora somente assistindo. Claro que a gente precisa também em um outro momento conversar sobre isso, porque aqui a gente tem duas tendências, né, dois métodos, que é o tradicional e o construtivismo. Mas o que acontece é que nesse meio, né, entre o tradicional e o construtivismo, a gente tem o escolanovismo e aí acaba bagunçando um pouquinho e muitas das vezes a gente pode olhar para o construtivismo de uma forma equivocada. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Vamos voltar para o nosso complexo ofício do professor, tá? Então, o professor ele precisa de fato instruir. E ao instruir, a instrução do professor precisa caminhar junto com a motivação e com o interesse dos alunos. Não parte também só do professor, não é papel só do professor. Só que conforme nós formos conversando, você vai percebendo que, por conta dessa realidade que nós temos vivido ultimamente, de colocar o aluno como o centro da aprendizagem, e eu não estou falando que isso é ruim, não, eu defendo essa ideia, mas há algumas nuances aí que talvez nós precisemos repensar e olhar de uma outra maneira, certo? A gente precisa partir sim do nosso aluno, daquilo que ele necessita, mas a bem na verdade é que o professor ele precisa estar junto, instruindo o aluno, buscando ferramentas, modo de ensinar, fazendo com que os seus alunos tenham interesse por aprender aquilo que será ensinado. A gente precisa entender, não há como melhorar o desempenho de um aluno se antes não foi melhorado o desempenho do professor. Pare e pensa um pouco, já não rebaixe essa minha fala antes. Pare e pensa. Veja bem, é isso mesmo. Porque se é o professor que está lá por ensinar e por fazer, e a gente vai ver que o professor mais à frente é o modelo do aluno, então o professor ele precisa ter um bom desempenho, ele precisa dominar minimamente aquilo que ele vai ensinar, as disciplinas dele, para que ele consiga ensinar e para que a partir disso os seus estudantes, os seus alunos tenham interesse, tenham admiração do seu trabalho e queiram aprender, ou seja, se sintam motivados. Então, é preciso uma técnica de ensino e um desenvolvimento de aprendizagem organizacional. E aqui, mais uma vez, eu preciso relembrar, estamos falando do nosso trabalho, certo? Enquanto professores. O que a gente precisa entender é, antes nós precisamos entender, aprender aquilo que nós precisamos ensinar, organizar isso e somente depois é que nós conseguiremos de fato ensinar aos nossos estudantes. E olha, professores desqualificados, infelizmente, acaba prejudicando os jovens. Porque se o professor não sabe o que ensinar, então ele está fadado ao fracasso. E isso é uma verdade que a gente não pode varrer para debaixo do tapete, tá? Então hoje nós vamos passear um pouquinho pelas contradições que a gente encontra aí entre o ensino tradicional e o ensino construtivista, como eu já tinha falado para você anteriormente. A intenção aqui não é rebater nem defender nenhum dos dois métodos, e sim mostrar que, olha, tem coisas aqui que talvez não tá dando certo, tem coisas que talvez possa ser assim, ou simplesmente que nós possamos refletir sobre o nosso papel, sobre o nosso complexo ofício de ser professor, certo? Então, nós devemos nos concentrar em saber o que ensinar para depois ensinar bem. Compreende? Ser professor não é algo natural. Você não simplesmente nasce professor ou depois de ter cursado 3 anos de faculdade se torna professor. Infelizmente, não é assim que acontece, tá? Então, é preciso investir na metacompetência. E o que isso significa? Nós precisamos ser capazes, ter competência de olhar para o nosso próprio saber,
analisá-lo, sabe? Para entender de fato se a gente possui competência suficiente para entender aquilo que a gente vai ensinar e depois para realizar aquilo, ou seja, para ministrar uma aula de determinado assunto. Então, vamos pensar em algo muito específico. Eu vou ensinar a conta de adição, ou eu vou ensinar classe gramatical substantivos. Primeiro, eu preciso aqui da metacompetência, então eu vou olhar para mim com sinceridade e honestidade. Sou capaz de ensinar isso? Eu sei realmente sobre isso? Se não, o que a gente precisa antes? Se qualificar, buscar a aprendizagem para somente depois conseguir passar de fato isso para os nossos estudantes, para que a gente não deixe de ensinar aquilo que é necessário, tá? Então, existe, na verdade aqui é mais um processo de autoconhecimento, porque conforme a gente vai fazendo isso toda vez que vai fazer o planejamento de uma aula, a gente faz esse pensamento da meta competência, consigo ou não consigo. Aí, de repente, isso já vai se tornando muito habitual. E aí você já busca, às vezes mesmo que mecanicamente, assim, sabe? Automaticamente, a estudar mais e mais, porque você sabe que, olha, eu reconheço que enquanto professor, enquanto professora, não estou completamente qualificado, e isso não é uma vergonha, não é um problema, não é uma questão apenas minha, é uma questão de todos os professores, principalmente quando se trata da rede da rede pública de ensino, mas todos os professores de forma geral, mesmo aqueles que estão na rede particular, precisam constantemente estar buscando, estar estudando, estar se aperfeiçoando, certo? E por que isso é importante, esse processo de autoconhecimento? Porque existe e persiste uma inconsistência entre o discurso pedagógico universitário, que é o que a gente recebe lá na faculdade, e a realidade em sala de aula, não é mesmo? Se você tem muitos anos de faculdade, você pode me falar, realmente, de faculdade não, desculpa, magistério, você pode me falar, realmente, quando eu me formei, no começo eu tive algumas dificuldades, eu não sabia muito bem como agir dentro da sala de aula. E hoje, isso ainda continua, e talvez de uma maneira muito maior, certo? A gente encontra e a gente pode perguntar aí, ir para uma sala de pedagogos que acabaram de se formar e perguntar, numa sala de 30 formados, na verdade, perguntar quais se sentem capazes e tranquilos para entrar em sala de aula. A priori, eles podem até se sentir, mas no primeiro momento, na primeira semana de aulas, eles vão perceber que, oh, meu Deus, existe um grande problema, um grande abismo aqui, não é mesmo? Então, isso é importante da gente olhar, tá? Mas a gente vive uma tendência de esquecer o óbvio e minimizar os conhecimentos básicos, sabe? Como assim, Lila? Do que você tá falando? A gente precisa perceber o seguinte, algumas coisas, não sei se você já ouviu falar, não se mexe naquilo que tá dando certo, né? Se você fala no nosso campo aqui, que é educação infantil e anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais, a gente tem conhecimentos básicos que precisam ser ensinados e que eles podem parecer um pouco bobos, esdrúxulos, e que por conta disso eles vão caindo no esquecimento e a gente tende a minimizar a importância deles. E aí, quando a gente percebe, esse ensino não foi passado para o aluno e o aluno ele vai desenvolver ali alguma dificuldade na aprendizagem dele. Então, a gente precisa estar atento a isso. Muitas das vezes, por exemplo, a gente escuta falar ou as pessoas rechaçando o ensino da tabuada, querendo mudar a maneira de ensinar tabuada. Ok, existe uma maneira mais fácil? Ótimo, a gente pode utilizar. Mas algumas coisas, elas são o que são, precisam ser feitas e acabou, e a gente precisa continuar. E isso não significa falar que, mas você quer se manter no tradicionalismo. Não é isso, mas é que é melhor a gente fazer o que já vinha sendo feito e ter a certeza de que o estudante aprendeu,
do que simplesmente não compreender essa nova perspectiva de ensino, não conseguir ensinar o seu aluno e aí passou, sabe? Ah, porque o meu aluno ele é capaz de aprender sozinho. Será mesmo que é? Será mesmo? Fica aí uma reflexão para nós. Então anota aí, por gentileza. Ser professor é uma atividade prática baseada em conhecimentos e competências de diferentes naturezas. O professor, ele é elemento-chave na vida de um aluno. Isso é indiscutível. E a gente só consegue compreender isso a partir do momento que a gente olha para o aluno com esse olhar de cuidado e de atenção e fala, certo, eu vou ensinar porque ele precisa, né? Ele, o aluno, ele, o estudante. Eu não vou deixar que ele se desenvolva por si, sozinho, ou que ele escolha o que ele quer aprender, porque isso não vai... não precisa nem dizer a longo prazo. A curto prazo a gente já vai perceber e a gente consegue olhar a realidade do nosso ensino. Não dá certo, não está dando certo. Então a gente repensa isso, reflete sobre isso. Muda-se completamente a ideia? Não, é esse o meu objetivo aqui? Jamais. Aqui a gente precisa só refletir e tentar fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia dentro da sala de aula. Uma vez que a gente consiga enxergar que, olha, essas pequenas mudanças poderão surtir efeito na minha vida enquanto professor, no meu complexo ofício de professor e também no desenvolvimento lá da minha criança. Então, se a gente não busca a formação e o treinamento adequados, a gente acaba por dilacerar as nossas crianças e os nossos jovens. O que isso significa? E parece inclusive ser um pouco forte demais, né? Nossa, você está dilacerando as suas crianças e seus jovens. Sim, dilacerar é o quê? Cortar, retirar partes. E porque quando você entra em sala de aula para ensinar o seu estudante, ali você está tomando parte da vida dele, parte do tempo dele, que é tão precioso e que ele precisa de fato aprender. E para aprender, precisamos nós, professores, nesse complexo ofício, buscar nossa formação continuada. Nós não podemos esquecer do seguinte, o aluno, a criança, ele deve aprender o máximo possível para o seu próprio bem e para o bem do país. Porque aquela máxima de os alunos de hoje, as crianças de hoje serão o futuro de amanhã, é verdadeira, entende? Então, se o nosso futuro está sendo mal construído, o que será então do futuro do país? Isso é muito geral e muito importante de nós olharmos, pararmos e refletirmos, entende? A nossa educação, ela está num círculo vicioso. E aí agora você vai parar, pensar um pouquinho e antes de contestar, eu tenho certeza que depois disso você vai falar, não, é verdade, é isso mesmo. E o que de fato é esse círculo vicioso? Lembra que aqui nós estamos falando apenas de professor, tá? Do papel que nós podemos e devemos desempenhar na vida das nossas crianças, sem levar em conta todos os outros fatores que também corroboram para a educação e que deveriam de fato existir, mas que são um grande problema. Mas esse círculo vicioso dentro da nossa educação é o seguinte: nós acabamos tendo como professores estudantes que eles vêm de uma dificuldade escolar, então eles tiveram muitas dificuldades de aprendizagem na época em que eram alunos, portanto notas baixas, e acabam por se tornar professores, e aqui não existe de maneira alguma juízo de valor, nós estamos conversando e constatando uma realidade, e não estou falando que é 100%, estou falando de algo que é geral, e que a gente precisa abrir os olhos, tirar as vendas e realmente reconhecer para que a gente consiga de fato fazer uma diferença. Então, esses estudantes acabam se formando professores
e a profissão aí de professor já não é mais tão reconhecida, né? Ela é olhada como uma profissão qualquer, já não tem mais aquele valor de o professor, o mestre em sala de aula, não é mesmo? E no mais, a gente acaba tendo aquela mania sempre, quase que diária, de fazer aquela comparação entre as vantagens e as desvantagens. Falar e reclamar sobre os nossos baixos salários, e por conta de tudo isso a gente acaba não se esforçando, não procurando melhorar a nós mesmos no que diz respeito, por exemplo, à formação. E claro que nessa situação a gente ainda consegue ver grupos diferenciados de professores. Nós temos, por exemplo, falando só da escola pública, professores que são aqueles que estão dentro da rede direta do município, né, os efetivados, os contratados, enfim, e os professores que estão lá no SEIS, porque esses a gente sabe tem ainda muito menos acesso à informação e à formação continuada, tá? E o que tudo isso faz dentro da nossa educação? Isso acaba que esses professores, formando os estudantes que estão em sala de aula agora, vai acontecer o quê? Vai formar uma próxima geração mal educada. E mal educada aqui, por favor, entenda que é mal educada, exatamente mal educada no sentido de não receber o conhecimento que de fato precisa. E aí a gente continua nesse círculo vicioso, porque alguns desses estudantes escolherão seguir a carreira de professor e aí ele entra em sala de aula. E aí nós estamos falando do futuro do nosso país de uma maneira muito maior, tá? Então, uma técnica que poderia ser usada aí para de repente tentar mudar alguma coisa, isso eu falo em relação ao trabalho do professor, porque lembra que eu falei para você sobre a metacompetência, que é nós olharmos para nós mesmos e verificarmos se nós sabemos, e mesmo aquilo que a gente tenha a certeza de que, olha, eu já sei isso, eu vou ensinar, mas sempre existem coisas que podem ser melhoradas, não é mesmo? Com a prática, com o dia a dia, a gente sempre vai melhorando. Então, uma técnica que nós poderíamos ser abertos e fazer é a técnica do debriefing. O que significa isso? Você preparou uma aula, você aplicou aquela aula na sua sala de aula, só que aí depois, né, em um outro momento, pós a aula, você senta, olha para aquela aula e você faz uma análise, uma avaliação do seu trabalho. E aqui a gente não olha como uma maneira negativa, e sim como uma maneira positiva, tá? O que eu mudaria aqui? O que eu poderia fazer de diferente? O que eu poderia, de repente, acrescentar? E muito mais interessante seria esse debriefing se ele pudesse acontecer, por exemplo, em duplas, em grupos, em formações. Mas a gente sabe que isso também é algo dificultoso, porque nós, professores, temos aquela mania de olhar sempre para o nosso próprio umbigo e acaba esquecendo daquilo que realmente vale. Mas fica aqui algo para você, pro fazer no individual. Apliquei a minha aula, tá? O que eu posso melhorar agora? Quais mudanças eu posso fazer para atingir o meu aluno? É isso. A nossa realidade, ela tem se preocupado mais com a justiça social, olha só isso, e deixado de lado o conhecimento. O que isso significa? Significa, quando eu falo de justiça social, não estou falando que a gente precisa praticar injustiças, mas eu estou falando que a instituição escola, ela já não é levada mais, não é olhada mais apenas como instituição escola. Quando os nossos estudantes chegam dentro das escolas, dentro das nossas salas de aula, antes de nós exercermos o nosso papel de professor, a gente está fazendo tantas outras funções, de psicólogo, de assistente social, e etc, etc, porque você já sabe bem o que é. E pode parecer um pouco impiedoso, mas isso atrapalha também.
porque isso acaba sugando as energias do próprio professor em relação ao ter o que fazer. E claro que aqui agora não depende só do professor, mas é algo para a gente pensar, é algo para você pensar e analisar o seguinte: como é que eu posso me desvencilhar um pouco? Como que eu posso voltar a minha ideia para o centro? E qual é o centro? Ensinar o meu aluno. Problemas que você não pode resolver não devem estar sobre as suas mãos. Passe adiante, mas não fique com eles. E aqui mais uma vez eu preciso dizer, não é questão de ser impiedoso, ser egoísta. Pelo contrário, é questão de atender plenamente o direito dessa criança, que é aprender, porque naquele momento ela está em sala de aula, tá? E aí você pode me falar, mas às vezes essa criança ela vem de uma situação muito difícil, não vive com os pais, ou vive num ambiente violento, etc., num ambiente em que os pais são alcoólatras. Mais um motivo para a gente parar e olhar para a nossa função de professor e do exemplo que nós somos para essas crianças. Para mostrar a elas que, olha, aqui na escola é isso que você encontra, é isso que você pode pegar como espelho e é isso que você pode levar para a sua vida. Um bom professor que realmente sabe o que está fazendo, que realmente sabe ensinar, que tem um bom vocabulário para entregar e melhorar o vocabulário dos seus alunos, que tem acesso à cultura e que consegue transmitir isso para os seus estudantes e assim por diante. É esse o nosso papel e é assim que a gente vai conseguir fazer a diferença. A gente não pode esquecer, isso deveria, ser pintado nas paredes das escolas ou ser desenhado na capa dos nossos planejamentos. Educar significa oferecer ao aluno a possibilidade de se tornar algo a mais do que era antes de entrar na escola. Pois somente assim ele poderá melhorar o futuro em sua vida. Entende? Então, todo esse exemplo que eu dei para você sobre ser exemplo para o aluno é justamente sobre isso, né? O professor é um elo na vida dos jovens. E diante disso, dessa questão de ser o elo, o fato de o professor exigir dos seus estudantes que dentro da sala de aula se tenha ordem, que esses estudantes se esforcem, não é algo de imposição, tampouco um autoritarismo. Porque a gente já vê isso muitas vezes acontecer. Um professor, quando ele é um pouco mais enérgico e ele exige da sua turma uma ordem e um esforço, esse professor já é taxado como autoritário. Quando, na verdade, não é possível ensinar em um espaço, e a gente sabe bem disso, que não se tem organização, certo? E por que é que nós estamos aqui, agora, nesse momento, no Clube de Estudos Formação para Professores? Porque nós queremos evoluir, nos esforçamos para isso, e um dos caminhos será a preocupação com a nossa linguagem e com a nossa leitura, tá? O que isso significa? Lembra que eu falei para você, olha, nós somos exemplos aos nossos estudantes? E ser exemplos e proporcionar a eles uma melhoria de vida significa entregar a eles algo que eles não têm acesso em suas casas, por exemplo. E isso significa um bom vocabulário, uma boa linguagem, uma boa leitura, ou seja, saber de fato ler, entende? Isso é primordial. E só que a gente só consegue passar isso ao nosso aluno se antes nós soubermos fazer isso. Olha só que interessante. E aí eu vou compartilhar com você agora um trecho de um livro que eu achei muito importante e muito necessário. Veja bem. Ler é uma ocupação solitária, concentrada, quase secreta, que constitui uma conversa com nós mesmos. Ajuda-nos a aprofundar nosso pensamento e a formulá-lo com mais clareza sobre temas importantes. Ler é conhecer mundos sociais e praticar a elaboração de juízos.
Se os professores lerem por prazer, lerão muito, aprenderão constantemente, contarão nas aulas o que aprenderam, mostrando seu entusiasmo pela leitura e pelo conhecimento. Através da leitura, aumentarão seu vocabulário e permanecerão mentalmente aguçados. Os alunos verão seus professores lendo, carregando livros, frequentando livrarias e bibliotecas, ou seja, terão bons modelos. Quanto menor e mais isolado for o local no qual os professores trabalham, mais importante esse papel de modelo. Olha que importante isso. Depois um outro trechinho aqui. Se o professor fala com uma linguagem bem articulada, com um vocabulário adequado e variado, ouvi-lo significa para os alunos um reforço às aulas do idioma. Este reforço é especialmente importante para estudantes imigrantes, crianças de famílias onde os pais, devido ao seu trabalho, estão ausentes de casa, ou jovens que habitam casas onde a televisão abafa qualquer conversação. Esses alunos precisam, mais do que ninguém, ouvir uma linguagem cuidadosa em sala de aula. Além disso, a boa linguagem do professor aumentará a confiança dos alunos e pais no conhecimento do professor, tornando mais fácil para eles manter uma relação de confiança entre a escola e a família. Do contrário, os pais não confiarão em um professor que comete erros de ortografia em suas mensagens, ou seja, um professor que demonstrou sua ignorância. Então, pro levar em conta essa questão da leitura, da linguagem, fazer transparecer, porque a verdade é que se você de fato desempenhar essas atividades da leitura e consequentemente da linguagem, isso será automático ali dentro da sala de aula. Os seus alunos olharão para você e perceberão. E com isso, a gente acaba permitindo que os nossos alunos tenham acesso à cultura. Porque quando a gente fala de livros que nós lemos, nós estamos dando acesso à cultura. Porque quando a gente lê um livro, por exemplo, sobre mitologia grega, nós estamos dando acesso à cultura. E isso vai abrindo portas para que outros assuntos tão importantes quanto sejam trabalhados em sala de aula. E mais, a gente consegue desenvolver nos nossos alunos um vocabulário melhor, adequado, para que ele consiga expandir progressivamente na sua aprendizagem, tá? Uma pedagogia não se baseia na leitura, não ajuda os alunos desfavorecidos. Então, se não oferecemos isso a eles, nós estamos cometendo um abuso intelectual. Parece ser muito forte, nossa, um abuso intelectual. Mas é exatamente isso. Se os nossos estudantes, eles não têm acesso, e aí eles vão para a escola para ter acesso, e aí chega lá, ele tem um professor, uma professora que não oferece o que ele precisa, a gente mesmo que sem saber está cometendo um abuso intelectual. Então vamos dar uma olhadinha nesse trecho do livro, olha aqui. O professor precisa encher o depósito de energia psíquica com música, livros de arte, ler um autor favorito, dar um passeio no parque ou conversar com um amigo ou familiar. Precisa disso? O professor precisa de um tempo para si, porque dedica seus dias às necessidades de outras pessoas. Para fazer isso, também precisa de um pouco de tempo para se dedicar a si mesmo. O que não é egoísmo, pois se trata de garantir um equilíbrio que lhe permitirá perseverar no seu trabalho. Hoje, os médicos aceitam como inegável a relação entre mente e corpo. Uma situação ruim na sala de aula afeta a saúde do professor. Enquanto a saúde precária e a falta de sono afetam a disposição do professor, que se torna mais irritado e menos paciente em suas relações com os outros. Então aqui você precisa sim fazer as suas leituras, buscar descanso, mas principalmente lembrar que você precisa cuidar de si,
Porque ao deixar de cuidar de si, de ter o seu tempo de descanso, você vai esquecer, de certa maneira, também do teu ofício. Porque se você não dorme bem, você não descansa bem, você não se alimenta bem, quando estiver em sala de aula, você vai perceber que em um momento de elevada descontração dos seus estudantes, você já não tem paciência suficiente e acaba agindo de maneira que não deveria. Um exemplo disso pode perceber, a gente começa a semana, segunda, terça, quarta, muito tranquilo. Normalmente a gente acaba o período escolar e a gente pensa, hoje foi melhorzinho, mas quando chega quinta, sexta, meu Deus, a gente fala, nossa, esses alunos estão hoje virados, né? No saci, não param por nada. Mas por quê? Porque no começo da semana, a nossa paciência, a nossa disposição física e psíquica, ela era muito maior do que quando na quinta e na sexta. Agora, se a gente também já tem esse pensamento de, olha, eu tenho que, por exemplo, dormir todas as noites a quantidade mínima necessária para eu me cuidar, talvez, pode ser que, ao chegar na sexta-feira, não vai ser tão difícil como se você chega na sexta-feira tão cansado e exausto. Faz sentido isso para você, Pro? Pois é. E tudo isso faz parte aí do complexo ofício de ser um professor. E a gente precisa parar e olhar para essas necessidades e para essas coisinhas mínimas que acontecem na nossa vida. No mais, a gente precisa também, nesse ofício de professor, nos comparar um pouco com a profissão de autores. Porque nós precisamos trazer para as nossas aulas criatividade. E essa criatividade não é no sentido apenas lúdico, que eu compartilho com você, mas é a criatividade de modo geral, de como é que você vai preparar as suas aulas, como é que você vai aplicar as suas aulas e assim por diante. E isso é muito importante. E é legal a gente entender isso porque essa criatividade, ela acaba atraindo ou estimulando tanto em nós quanto em nossos alunos a motivação. E aí você pode pensar também o seguinte, tá, mas como é que eu vou ter criatividade e motivação? E aí a gente não pode esquecer que o ambiente que nós estamos ali inseridos, no caso a nossa sala de aula, faz total diferença. A gente precisa de fato pensar qual é o ambiente. Porque se eu entro, a título de exemplo, e isso é possível de acontecer, em uma sala de aula, que eu entro e eu já vejo pó e sujeira por todas as salas, uma sala suja, mal limpa, sem cortina, isso já traz uma desmotivação automático. Agora, se a gente já tem essa preocupação também e a criatividade para cuidar da nossa sala e mais orientar e ensinar os nossos alunos também a cuidar e a embelezar a nossa sala, e quando eu falo em embelezar, porque a beleza ela é muito importante, quem é que não gosta de coisas bonitas, pessoas bonitas, não é? E aqui eu abro um paralelo para você pensar, inclusive, em você enquanto pessoa, né? Como é que você está indo vestido para a escola? Como é que você se arruma? Porque se você veste beleza para entregar ao seu estudante, pode ter certeza que o olhar para ele em direção a você vai ser diferente. Mas voltando em relação ao ambiente, quando eu falo de beleza, eu não falo de muitas coisas, e sim de coisas simples, mas que nos pequenos detalhes a gente consegue enxergar uma beleza, porque isso é motivacional, tá? Então, os diretores de escolas e professores, como um grupo, devem acreditar na possibilidade de fazer um bom trabalho e não devem ceder ao cinismo, tédio e arrogância. Quando se acredita que nada pode ser mudado, nada será tentado, e o fatalismo resultará em um impedimento ao progresso. Ao mesmo tempo, o mau ensino é doloroso, vergonhoso e enfadonho. É motivo de vergonha alheia ouvir aulas em que nada se aprende. Um professor que nada faz além de dizer que o mundo é mau, que a história do país é um desastre, que os escritores nacionais não têm importância
e que as autoridades são corruptas, não é um bom professor. Porque você tem que concordar, né? Só reclamar, realmente, quanto mais você reclama, mais problema você atrai e aí vai contaminando todo o espaço e isso não é bacana. Então veja bem, a escola é uma maneira de ensinar conceitos de forma concentrada e sistemática, para que os alunos possam iniciar sua vida adulta com um alicerce que lhes permita compreender o que vivem ao seu redor. É isso que a gente tem que fazer de fato. E, a gente não precisa ficar naquela preocupação, naquela agonia, frustração de olha, eu não sei direito ainda lecionar. Porque, de fato, um professor, ele só aprende com a prática. E um professor, para ele realmente aprender a ensinar, ele vai levar aí de 5 a 8 anos. Isso é tentando a partir do primeiro ano, não é mesmo? Porque se ele leva a vida como Zeca Pagodinho, e infelizmente vai passar 15 anos e ele vai estar ensinando exatamente como da primeira vez. E aí, não sei o que vai ser dos estudantes. Se os jovens chegam à escola sem ter aprendido a escutar, a ficar quietos, a esperar e se concentrar, a escola deve realizar tarefas que correspondem à educação familiar. Infelizmente, não é mesmo? Porque não se pode ensinar antes que o aluno tenha aprendido essas habilidades. Então, às vezes eu volto lá no ponto que eu falei para vocês que às vezes o professor exige uma sala em ordem e com esforço. E muitas das vezes o professor é taxado de autoritário. E a verdade é que o professor faz isso porque isso não foi ensinado em casa. Isso é uma função da educação familiar. No entanto, você pode falar, Lina, mas você falou que quando eu me referi, né? A questão da justiça social e de deixar de lado os conhecimentos, que a gente tem que buscar fazer apenas a nossa parte. Só que, nesse momento, nessa questão em especial, a gente não consegue ensinar alunos se eles não aprenderam a ficar quietos, se eles não aprenderam a ter atenção, porque tudo isso é ensinado. Por mais que existem pessoas que defendem a ideia de que as crianças aprendem sozinhas, não, elas não aprendem sozinhas, elas precisam ser ensinadas de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente elas são ensinadas. Então essa questão de eu quero ensinar os meus alunos de verdade, então primeiro eu preciso ensiná-los a sentar, a ter atenção, a fazer silêncio, a respeitar a fala do colega. Coisas simples e que a gente consegue enxergar que podem já começar desde a educação infantil. Então, o professor, ele é modelo, como eu já disse para você, né? E quando a gente fala em um professor é modelo, a gente não pode esquecer o seguinte: infelizmente para alguns, felizmente para outros, aí eu não sei qual é o seu caso, o professor ele ensina exatamente o que ele é. Aí eu te pergunto, pare e reflete. O que é que você tem ensinado? A atitude ética do professor é evidenciada na preparação das aulas. O professor é o principal ambiente do aluno, bem como o principal elemento de qualidade. Deve apresentar os materiais importantes em ordem lógica. Poderíamos ver a aula como uma conversa cérebro a cérebro. Se o cérebro do professor envia mensagens claras, ordenadas e interessantes, o cérebro dos alunos pode ter interesse em se conectar com o do professor. O professor monopoliza uma pequena parte da vida do aluno e é sua responsabilidade preencher o tempo com algo importante. Do contrário, rouba do aluno um pedaço da sua vida. Os seres humanos têm uma capacidade infinita de aprender e a escola é essencial para influenciar como o futuro adulto fará e como seguirá aprendendo. E com isso, nós vamos chegando ao final da nossa aula. Deixa eu molhar a garganta. Mas olha só,
para a gente fazer um resumo, vamos entender algo aqui. Alguns pontos importantes que a gente pode destacar com essa aula e que a gente pode levar para refletir no nosso dia a dia dentro do nosso complexo ofício de ser professor. Primeiro, é impossível educar sem exigir esforços e boa conduta, ou seja, sem aceitar a autoridade do professor em sala de aula, é impossível obter resultados. E quando a gente fala aqui de autoridade de professor, a gente precisa ter cuidado, porque a autoridade aqui não pode ser confundido com autoritarismo, aquela coisa de, desculpa a palavra, né? Mas de maldade. A autoridade aqui só de mostrar ao aluno que, olha, é assim que você precisa fazer, certo? Segundo, a qualidade educacional não depende apenas de investimento. Então, aqui nós falamos apenas do nosso ofício, porque muitas das vezes a gente escuta assim, mas a educação só vai melhorar quando existir investimento, tá? A gente já tem bastante investimento. Só o investimento não vai fazer diferença. Uma diferença que pode ocorrer, a gente não consegue mudar o mundo, mas pode ocorrer dentro de nós é buscar a nossa melhora, a nossa formação e o trabalho que a gente vai desenvolver e desempenhar dentro da sala de aula e com isso torcer para que os nossos colegas percebam e se inspirem também. Essa é uma mudança real que pode acontecer. Terceiro, não há qualidades sem professores inteligentes e bem formados. Professores inteligentes e bem formados. A partir do momento que a gente reconhece que a gente tem alguma carência, alguma defasagem, a gente tem a obrigação, a ética de procurar resolver essa questão. E por fim, a profissão docente é uma profissão semelhante à do médico, porque combina conhecimentos teóricos com experiência prática. Também é semelhante à do ator, porque ela se comunica com os alunos simultaneamente em vários níveis, usando seu corpo e concentração total no que está acontecendo em sala de aula. Tudo isso para que nós possamos refletir um pouquinho sobre qual é o professor que nós vamos nos tornar nessa nossa nova jornada aqui na formação de professores no Clube de Estudos. E para nós finalizarmos, eu tenho uma lição de casa para você. Mas eu prometo, é uma lição de casa, eu acredito que até agradável. Eu preciso, caso você queira, é claro, que você assista a 2 filmes que tratam sobre essa questão do professor, porque depois eu quero que você faça um levantamento de qual é o tipo de professor que você enxerga dentro desses filmes. E o que você acha? Sabe, fazer uma análise crítica? Claro, tendo como base essa nossa conversa aqui agora sobre o complexo ofício do professor. E quais serão os filmes? O primeiro, O Clube do Imperador, de 2012. Eu não sei onde é que vocês encontram, mas a gente tem aí vários streamings. E o segundo, Sociedade dos Poetas Mortos, tá? São filmes bem diferentes, mas ambos tendo professores como protagonistas e o trabalho deles. Um nessa visão mais tradicional e o outro nessa visão mais desconstruída, que é o construtivismo, certo? E aí aqui começa a nossa formação, porque eu quero que você faça a sua análise e depois compartilhe aqui nos comentários ou principalmente, na verdade, lá na nossa comunidade para que a gente abra um diálogo acerca desse complexo ofício de professor. Eu espero muitíssimo ter contribuído até aqui. Eu espero também que você já esteja preparado e que você não se perca no meio do caminho e quando se sentir um pouco sem coragem, que você busque lá no fundinho a coragem que você precisa para continuar a sua formação. Eu espero muito te encontrar na próxima aula. Um beijo, até mais, tchau!